A cena mais emocionante da série Vingadores acontece, na minha opinião, no último filme, Vingadores Ultimato, quando o Homem de Ferro, Tony Stark, decide sacrificar a própria vida para que Thanos pudesse finalmente ser derrotado. Agora, por que Tony Stark, um homem bem-sucedido, esposo, pai, tomaria uma decisão dessas? O que o fundamentou naquele momento? Se formos resgatar um pouquinho, no filme anterior, Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho, num momento específico, diz algo bastante intrigante para o Tony. Ele diz que ele consultou as 14 milhões 605 possibilidades de futuro diferentes para o final daquela batalha contra o Thanos, e somente em uma dessas possibilidades, dentre as 14 milhões 605, eles sairiam vencedores. Então, obviamente, eles estavam jogando contra as possibilidades. Uma entre 14 milhões 605. E essa informação então fica no ar. Até que no momento da batalha final, o Tony tem a possibilidade, a oportunidade de roubar as joias do infinito de Thanos. Mas ele sabia que se ele utilizasse as joias, ele morreria. E então ele olha para o Doutor Estranho e o Doutor Estranho faz um sinal, dizendo que aquela era a única chance dentre as 14 milhões 605. Logo, Tony agiu não baseado numa esperança cega ou no fideísmo, mas um futuro certo, em algo que ele tinha convicção, que ele tinha confiança, e que se ele tomasse aquela postura, ele poderia sofrer muito, mas valeria a pena. Afinal de contas, eles venceriam a batalha. Bom, o que isso tem a ver com a gente? A gente está vivendo num período de grande turbulência. E talvez a pior das coisas, pelo menos que eu tenho sentido nesse período agora da Covid-19, é que é muita informação. É muita informação, são muitas pessoas o tempo todo falando a respeito disso. Nós ligamos a televisão local ou não, e desde que seja TV aberta, é sobre isso que está sendo falado. Nós abrimos o Instagram, é algo que eu estou fazendo aqui agora também, as pessoas estão falando sobre isso. E nós lemos, nós nos informamos, nós tomamos cuidados, nós começamos a avaliar os posicionamentos e tentar decidir o que é melhor, o que é pior, um isolamento vertical, um isolamento horizontal. A crise econômica seria melhor do que a crise na questão de saúde, né, da superlotação dos hospitais, etc. Como é que a gente resolve essa questão? E a nossa cabeça começa a pensar e a gente começa a ficar ansioso. E corre-se o risco de o Covid-19 ocupar um espaço que não deveria ser dele, no centro do nosso ser, no nosso coração. Baseado nisso, eu me lembrei de uma outra história, da história de um personagem bíblico chamado Jeremias. Isso tudo que a gente está falando aqui acaba sendo uma guerra que acontece no íntimo do nosso ser. Alguns vão chamar isso de mente, de pensamentos, de memória, outros vão chamar de coração, ou você pode colocar até outros nomes, como subconsciente, inconsciente, enfim. O fato é que a Bíblia ela tem uma terminologia, ela usa a palavra coração, mas de uma forma diferente da qual nós costumamos utilizar. A Bíblia não fala do coração como o órgão que bombeia sangue, nem como centro das emoções somente. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela fala da sede da alma, do mais profundo do ser humano, de onde provém absolutamente tudo que somos e fazemos. O coração é o nosso centro, tá? Alguns diriam centro hermenêutico existencial, tá? Mas todas as decisões que tomamos são reflexo do que é o nosso coração. O que nós mostramos do corpo para fora é reflexo do que já está acontecendo no nosso coração. O texto bíblico diz que nós devemos guardar sobre todas as coisas o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, tudo o que nós somos tem como fonte o coração, o mais íntimo do ser humano, a sede da alma. A Bíblia também vai dizer que assim como nós olhamos num espelho e nós vemos o nosso reflexo, assim é o nosso coração a nosso respeito. A ideia é que nós
somos um espectro daquilo que o nosso coração é. E o próprio Jesus Cristo, mais à frente, vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós vamos olhar a composição humana à luz da Bíblia, ela é muito clara ao colocar o coração, ou dar o nome de coração, aquilo que é o centro do ser humano. E algumas coisas podem governar o nosso coração, e na verdade nós agimos à luz do que governa o nosso coração. Se algo conquista o nosso coração, ganha a atenção do nosso coração, esse algo passa a direcionar a nossa vida. E é justamente isso que nós não podemos permitir que o Covid-19 faça nesse exato momento. E o que Jeremias tem a ver com essa história toda? Jeremias nasceu aproximadamente em meados de 650 a.C. Então é alguém que nasceu há bastante tempo. E ele foi um profeta. Ele tinha como ministério, como missão, como trabalho, digamos assim, advertir o povo de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com aquilo que se conhecia a respeito da vontade de Deus e que o próprio Deus lhe revelava. Então ele fazia advertências. E Jeremias viveu num período muito singular. O povo de Israel, no Antigo Testamento, passou por três grandes reinados que foram muito positivos. Você tem o reinado de Saul, que houve uma grande expansão e as tribos continuaram unidas. Você teve o reinado de Davi, que foi o melhor deles. E você tem o reinado de Salomão, que ainda as tribos que formavam o povo de Israel continuavam unidas, vivendo no mesmo reino. E de repente, depois da morte de Salomão, os filhos de Salomão não têm condições de continuar o governo do povo, mantendo a união do povo. Pelo contrário, eles acabam gerando a divisão do povo em duas partes. Surge então o reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul, reino de Judá. E Jeremias, ele fazia parte do reino do sul, reino de Judá. E acontece que o reino do norte sucumbiu antes do reino do sul. Os assírios destruíram o reino do norte. Eles foram avisados, eles foram alertados, eles não mudaram seus caminhos e uma nação maior acabou sendo usada como disciplina. Agora, Jeremias sabia disso e Jeremias estava anunciando ao povo do sul que eles deveriam mudar seus caminhos, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam converter-se dos seus maus caminhos, mudar de direção, senão aquilo que havia acontecido com o reino do norte aconteceria também com eles, que eram o reino de Judá, o reino do sul. Jeremias então profetizou, anunciou, conclamou o arrependimento, mas o povo não escutou. Acontece que Jeremias então, ele passa por isso, de dizer algo, advertir, anunciar, e o povo não escutar. E Jeremias passa então a observar a destruição da sua nação. É nesse período que há a ascensão da Babilônia, e então o Império Babilônico conquista não só a Síria, mas também o reino de Judá. E eles invadem o reino de Judá em 3 levas. Cada uma delas eles levam para a Babilônia pessoas específicas, classes específicas de pessoas, e Jeremias observa tudo isso. Até que na última invasão da Babilônia, a terceira, Jeremias viu os muros da cidade de Jerusalém sendo destruídos, viu o templo ser saqueado e destruído, viu os últimos do seu povo serem levados para o cativeiro. E Jeremias então está absolutamente destruído. Ele está diante de uma situação catastrófica. Ele está diante de um momento de muita dor. E surge então um livro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, justamente nesse contexto em que Jeremias estava se sentindo absolutamente ferido, surge esse livro. E aí, se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abrir, por exemplo, em tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele vai falar da destruição de Jerusalém.
Lá o versículo, por exemplo, 17, ele vai falar: Estende Sião as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. E ele continua então descrevendo esse fato histórico que foi a destruição de Jerusalém. E aí ele vai falar no capítulo 2 a respeito dos seus sentimentos. A partir do versículo 11 do capítulo 2, ele vai falar a respeito dos seus sentimentos. Vai dizer assim: Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: Onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços da sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? E no capítulo 3 ele começa dizendo o seguinte: Eu sou o homem que viu a aflição. Então ele tá aqui abrindo o coração, tá dizendo o que ele viu, o que ele passou, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Né? A ideia é, olha, eu me senti como se eu estivesse no próprio inferno. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavradas. A ideia de que parece que ele está orando, gritando, e Deus não o responde. Olha o versículo 15. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Isso é bastante profundo, bastante pesado. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha só, ele dizendo que nesse momento, aqui, que ele está descrevendo essa dor, essa angústia, ele vai dizer que o que ocupa suas recordações, o que está na sua mente, é aquilo que continuamente traz a ele desesperança. Aí surge algo diferente no versículo 21. Uma decisão por parte de Jeremias. Ele decide o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aqui a gente passa a refletir em tudo aquilo que a gente já disse até agora. Se a gente volta os nossos olhos, ou se nós voltamos os nossos olhos àquilo que as notícias ruins, digamos assim, e nós permitimos que elas governem o nosso coração, isso nos leva a um estado de desespero, de desesperança, de angústia profunda. Agora, há uma decisão aqui por parte de Jeremias. E essa decisão é dele. Né? O texto é muito enfático aqui, e é muito enfático mesmo, tá? Porque a ideia do termo hebraico usado é que ele causaria um retorno a algumas coisas. Então, é uma decisão forte e firme de mudar a própria perspectiva. É algo aqui pelo qual ele se responsabiliza. A ideia é: eu vou causar isso aqui, eu vou ser a causa disso aqui. O quê? Mudar a perspectiva do meu coração. A palavra coração, ela aparece aqui no texto hebraico, e como eu disse, coração no sentido hebraico da palavra diz respeito ao mais profundo do eu. E aí o tradutor resolveu traduzir isso como o me aqui. Tá? Então, quando ele diz que quer trazer a memória, ou a minha memória, o que pode me dar esperança, a ideia é que eu quero mudar a direção do meu coração, tá? E aí eu terei esperança. É basicamente isso que ele está dizendo. Eu vou mudar a minha perspectiva, tá, para algo que me dê esperança. E ele faz isso. É uma ação dele.
é algo que ele se força a fazer e que ele se compromete a fazer. Então, olha só como isso é forte. Eu vou mudar a perspectiva que eu estou tendo aqui, tá? Eu vou fazer alguma mudança aqui no meu coração, vou colocar outras coisas ali porque eu percebi que ele está sendo governado por algo que me traz muito sofrimento e desesperança. E o que segue dessa decisão? A partir do versículo 22. Segue o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Apesar de tudo aquilo que havia acontecido com o povo de Judá, apesar da invasão da Babilônia, da destruição de Jerusalém, do saqueamento do templo, do derribamento dos muros, apesar de tudo isso, o coração dele, ele reconhece, não deveria estar nesses fatos, não deveria repousar nesses fatos, mas no fato de que eles só não foram absolutamente consumidos porque Deus é misericordioso. Muitas pessoas, se julgando extremamente inteligentes, levantam a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Essa pergunta tem como pressuposto que nós somos bons e não fizemos absolutamente nada de ruim para que coisas ruins acontecessem. Quando na realidade nós não somos tão bons. E nós fazemos mal e acabamos atraindo a punição ou mal ou coisas ruins para nós pelo mal que praticamos. A grande questão é a seguinte: sendo nós tão maus como somos, por que é que Deus ainda não nos consumiu? Então, a pergunta não deveria ser se Deus existe e é bom porque coisas ruins acontecem, mas se Deus existe e é bom, por que ele ainda não consumiu a humanidade? Por que ele ainda não nos destruiu? E o texto responde: porque ele é misericordioso, porque ele não nos trata imediatamente conforme o nosso pecado, conforme a nossa maldade. Ele é misericordioso, ele nos concede a possibilidade de retorno, de arrependimento, de conversão. E ele vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui ele não vai dizer apenas que Deus é misericordioso, mas que Deus também é fiel. E então o seu coração não deveria ser governado por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, com o seu reino, com o templo e etc. Mas seu coração deveria ser governado por isso. Deus é misericordioso, a fidelidade dele é grande. E ele continua: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha que mudança de perspectiva. Eu estava desesperançoso porque o que governava o meu coração eram aquelas más notícias, eram aqueles maus acontecimentos. Mas agora eu vou mudar a perspectiva do meu coração. Eu preciso me lembrar de que esse Deus que moveu a história e que governa a história, que permitiu que isso acontecesse, esse Deus é misericordioso e é fiel. E eu vou esperar, eu vou ter esperança nele. Então, a mudança de perspectiva faz com que ele volte, o profeta Jeremias volte a ter esperança. E aí eu volto um pouco para a história que a gente começou aqui do Tony Stark, lá dos Vingadores e tal, do Homem de Ferro. Ele tomou aquela postura naquele momento, uma postura não de fideísmo, mas de fé, baseado numa forte esperança que ele tinha de que aquela era a chance, uma entre as 14.605.000, de derrotar Thanos e mudar completamente o rumo da história. E aí a gente aplica. Agora, o que isso tem a ver com a gente? O que Jeremias, o que tudo isso tem a ver com a gente? O Homem de Ferro? Eu não sei se você já se deu conta disso, mas nós vivemos em tempos de liquidez, de superficialidade. A maioria das pessoas não sabe no que acredita, não sabe o que ocupa o trono do seu coração, nesse sentido de o centro da sua vida, o mais profundo do seu ser. Algumas vão dizer: não, eu governo a mim mesmo, eu ocupo o centro e o trono do meu centro hermenêutico existencial, eu me governo, né? São as minhas. E, gente, isso é
é até triste, porque a pessoa age como se ela fosse absolutamente autônoma, a pessoa age como se ela fosse absolutamente autônoma em tudo aquilo que ela crê e faz, quando de fato nenhum de nós é. Todos nós construímos as nossas crenças, as nossas convicções com base na ideia de outras pessoas ou em coisas que nós escutamos. E se nós não colocamos as coisas em ordem, vai chegar um momento que nós não sabemos mais por que nós agimos como agimos e por que pensamos como pensamos. Chegamos ao ponto de acreditar no mito da autenticidade. Não existe ninguém absolutamente autêntico. Todos nós somos um amontoado de convicções, de tradições, de crenças, enfim, de experiências. E nesses tempos de crise, as nossas convicções são colocadas em xeque. As nossas crenças acabam sendo colocadas na balança e a gente começa a questionar algumas coisas. E se nós não estamos profundamente arraigados, nós tendemos ao desespero. Porque nossas raízes são superficiais, elas são frágeis e, dependendo do tamanho da tempestade, elas não suportam e caem. Eu posso ser incoerente em muitos aspectos, e muitas das minhas ideias elas podem carecer de aprofundamento, de fortalecimento. Agora, eu estou absolutamente convicto de uma coisa. Jesus Cristo de fato existiu. Ele de fato andou neste mundo. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele foi elevado às alturas diante dos olhos de testemunhas fiéis que transmitiram esse fato a outras gerações até que chegássemos aonde estamos, mais de 2000 anos depois. Baseado nessa convicção de que Jesus Cristo de fato é quem ele disse que era, eu acredito que toda a Bíblia é palavra de Deus e que eu posso me basear nela para nutrir as minhas convicções, para fincar minhas raízes, para fortalecer as minhas raízes e passar pelos tempos de tempestade. Por isso, meu convite para você, nesse período de pandemia, é para que você mude a perspectiva do seu coração. É importante se informar, sim, é importante assistir reportagens, ler pesquisas, escutar a opinião de pessoas, mas tudo isso numa dosagem. Porque essas notícias, essas opiniões, elas não devem preencher o seu coração de tal forma que ele seja governado por elas. Alimente o seu coração com com boas convicções. Aproxime-se de Deus por meio da Bíblia. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se do que Cristo já fez. A maior prova de misericórdia e fidelidade da parte de Deus, atributos relembrados pelo profeta Jeremias, é o fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós maus como somos. Ele é a expressão máxima do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Deus sempre foi fiel e ele permanecerá fiel às suas promessas. Quais promessas? As que ele nos deixou registradas no livro chamado Bíblia. Tá? E ele está comprometido com as suas promessas e com a sua palavra. Portanto, conheça, relacione-se com esse Deus por meio desse texto da Bíblia e aprofunde-se, finque suas raízes, fortaleça-se. Tudo isso baseado em algo que você realmente pode ter esperança, porque aquele que prometeu, ele tem se demonstrado fiel ao longo de toda a história e ele vai cumprir. Então não permita que o Covid-19 governe o seu coração. Você sempre vai ser governado por alguém. Eu quero ser governado por Jesus Cristo. Ele aprofunda e aumenta esse reinado na minha vida por meio da sua palavra. Então aproveite esse momento. Tome uma postura que possibilite a sua entrega
cada vez maior aquele que de fato é Senhor e deve governar o seu coração, Jesus Cristo.